Olá, o Expressão Livre de hoje traz um assunto diferenciado. Estudantes do curso de Direito da cidade de Santa Cruz do Sul foram, junto com o seu professor e advogado Cássio Arendt, até Brasília visitar o Itamaraty. É uma novidade, é diferenciado e nós os trouxemos até aqui hoje para saber por que isso, por que essa visita, o que acontece e ainda por cima houve uma homenagem. Então vamos saber o que aconteceu. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado por aceitarem o nosso convite. E quem vai conversar conosco é Rogéria Vasconcelos, Ana Tesch, ambas estudantes de Direito, como eu havia mencionado, e o professor, que é o responsável por organizar toda essa viagem e acompanhar os estudantes, Cássio Alberto Arendt, que também é advogado, evidentemente. Gente, muito obrigado por estarem aqui conosco. É um prazer. Conta pra gente, Cássio, como que é organizar, quanto tempo já existe essa viagem? Bom, essa viagem ela já existe desde 2011. A gente lá no curso de Direito da Unisc, a gente entendeu que seria necessário a gente pensar numa formação um pouco diferenciada para os nossos alunos em vários aspectos. E um deles é proporcionar essa viagem de estudos a Brasília, onde a gente vai lá nos principais tribunais, Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, o STJ, vamos ao Congresso, visitar a Câmara e o Senado, vamos ao Tribunal Superior do Trabalho, ao Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, uma série de tribunais que a gente perpassa, né, para os alunos poderem conhecer essa realidade, que muitas vezes está distante de todos nós e até mesmo dos alunos, né, que são estudantes de Direito. Então, a gente também tem uma parceria, um intercâmbio muito bom com a Universidade Nacional de Brasília, com a UNB. Então, todas as vezes que a gente vai a Brasília, a gente também vai até o UNB conversar com algum professor de lá. E essa viagem surgiu com esse intuito, né, de auxiliar na formação dos nossos alunos. E desde 2011, regularmente, a gente tem ido a Brasília uma vez por ano. É como se fosse um laboratório. Isso, né? A gente sempre leva uma turma aí de uns 30 alunos para poder conhecer um pouquinho mais da realidade de Brasília. E para vocês, meninas, como é que é isso? Foi uma experiência única, no meu ponto de vista, porque é onde a gente tem a oportunidade de unir tudo aquilo que a gente vê na teoria, a gente poder visualizar na prática, né? Assistimos algumas sessões nos tribunais de julgamento de recursos, onde a gente aprende todo o procedimento na faculdade, mas a gente, na verdade, só imagina como isso pode acontecer. E lá a gente vivenciou na prática, de perto, né? Todo o funcionamento, todo o processo, julgamentos de processos que são processos reais, recursos de algumas pessoas que são importantes. Então para mim foi uma experiência única, só agregou na minha formação. Quanto tempo vocês ficaram lá? Nós fomos no domingo. 5 dias, né? Fomos no domingo e voltamos na quinta-feira. A gente vai no domingo, já para segunda-feira começa o roteiro das nossas visitas, né? A gente já está lá. Domingo a gente geralmente faz um city tour para conhecer os principais pontos turísticos da cidade. E aí a partir de segunda-feira é o roteiro dos tribunais, da OAB, enfim, né? O roteiro jurídico mesmo. E Ana, como que tu se sentiu? Foi maravilhoso, assim, eu estou terminando o curso, estou no 10º semestre, me formo em janeiro. E para mim foi realmente, como a Rogéria falou, a gente consegue visualizar aquilo tudo que a gente viu durante a faculdade. E o mais interessante é conseguir entender o que está acontecendo lá. Porque até então é tudo muito abstrato, é tudo muito teoria, e quando a gente chega lá e vê onde as coisas acontecem realmente, como aquilo acontece, é maravilhoso, é muito interessante mesmo. É uma experiência que eu acho que todo o estudante realmente deve passar. Porque é o centro do nosso país, né? Lá tudo acontece, né? É como fechar com chave de ouro. Exatamente, E de repente até para quem está nos vendo entender, né? O processo judicial, né? A demanda judicial, ela tem um caminho, né? E esse caminho pode chegar até os tribunais superiores, de uma forma que a gente diz especial no STJ ou extraordinária no STF, no Supremo Tribunal Federal, né? E muitas vezes os alunos aqui estudando, eles sabem esse caminho teórico. Né? Estudam nas aulas, nos livros, enfim, né? Mas não visualizam, né? Ou não vislumbram na prática isso, né? A gente sempre teve já de muito antes a prática de levar os alunos ao Tribunal de Justiça aqui em Porto Alegre, né? Mas sentimos essa necessidade de levar a Brasília, de ver como é que é uma sustentação oral que o advogado faz lá no dia, né? Na defesa do seu cliente para o julgamento do recurso, como é que os ministros se posicionam, como é que eles julgam, enfim, né? Então, estar participando disso tudo, né? Gera uma formação importante para o aluno, né? E até uma segurança para ele
quando for profissional e tiver que atuar no Tribunal Superior, seja, né, como advogado ou como qualquer outra profissão da área jurídica, né, ele já tem essa segurança de saber que já esteve lá, já conheceu essa realidade, né, e que também é plenamente palpável para cada um de nós. Né? Sim, e são julgamentos reais que estão ocorrendo? Sim, são julgamentos reais. E, na verdade, essa questão que o Cássio coloca, eu me senti dessa forma. A gente se sente mais capaz, porque até então tu imagina que aquilo é para poucos, que aquela sustentação oral nos tribunais não é algo de acesso a qualquer advogado, em regra. E, na verdade, quando a gente vivencia aquilo, a gente assiste do melhor ao pior advogado fazendo sustentação oral. Então, tu vê que aquilo é para todos, realmente. A nossa justiça, ela é para todos e permite a todos aquele acesso. Então, achei bárbara essa experiência. E cada dia vocês visitaram um órgão diferente? A gente sempre tem um roteiro previamente agendado, né? Os tribunais, as sessões são públicas, né? Mas como a gente vai com um grupo maior, grupo de, geralmente são 30 e poucos alunos que vão, né? Então, aí tem que se agendar, se programar antes, né? Para poder também os tribunais nos receber, explicar o funcionamento, enfim. Né? Cada dia a gente tem um roteiro, né? bem marcado. A gente vai ao Congresso Nacional também, todas as agendas lá, os tribunais eles já têm uma estrutura própria para receber os alunos. E eles já se organizaram para isso, porque eles já entenderam e sabem que é importante, né, essa participação deles na formação dos alunos também. Né? Então, infelizmente, como a gente não está tão perto de Brasília, mas, por exemplo, lá no STJ, eles disponibilizam as salas deles de audiência, de julgamento, para que os alunos façam também atividades simuladas, que para nós fica inviável por conta da distância. Né? Então, mas é uma conscientização já que os tribunais têm de que isso é realmente muito importante para a formação dos alunos. Quando um advogado se forma, ele já sabe a área que ele vai atuar? Ou esse tipo de ação que foi promovida, por exemplo, ajuda ele a escolher a área que ele vai atuar? Eu acredito que sim. E até porque a gente vai em diversos tribunais, né? Demonstra, né, e dá a possibilidade do aluno verificar diversas áreas do direito e ver qual é o melhor que ele se encaixa. Né? Inclusive a gente vai visitar a OAB, né? Fomos visitar a Universidade Nacional de Brasília para conversar, para ter uma noção também da realidade de como é que é uma universidade federal, né? E de ver que, né, infelizmente isso, a gente fica muito satisfeito de ver que a Unisc aqui, que é a Universidade Comunitária do interior do estado, né, ela está muito próxima, né, em termos de qualidade e de condições que uma universidade federal. Né? Isso é muito bom, né? E faz com que também os nossos alunos cheguem também em grandes condições de realizarem qualquer concurso público depois de formados. Né? Sem dúvida. Especializada em looks infanto-juvenis e sempre antenada nas últimas tendências da moda, a Jardins está sempre em busca do melhor para atender os pequenos e nem tão pequenos assim. Não perca seu tempo, vá direto para a Jardins, na rua 28 de setembro, 414, em Santa Cruz do Sul. A prevenção baseia-se no controle dos fatores de risco e no estímulo aos fatores protetores. Alimentação, controle de peso e atividade física podem reduzir em até 28% o risco de a mulher desenvolver o câncer de mama. Também deve-se evitar o consumo de álcool e tabaco. Instituto de Oncologia St. Gallen, Núcleo Mama, diretor técnico Dr. Marcelo Luiz Dotto, oncologista clínico, CRM 21297, Unidade Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires. Dentro dessas visitações de vocês, para você, por exemplo, o que mais te chamou a atenção? Eu gostei muito das sessões que a gente assistiu no STJ, que nós pegamos uma sessão na área de direito penal, então era o julgamento de recursos na área de direito penal, eu achei bem interessante.
Direito penal é algo que eu acho que chama, né? Chama bastante atenção, o julgamento dos processos é bem interessante. E lá acho que a gente pôde ver também, né, a atuação dos advogados, né? Sim, assim, né, e para ver como, né, boas atuações nem tão boas. Como né? se deve agir, como não deve agir. Como não se deve agir. Como é que faz essa avaliação, hein, gente? Como deve e como não deve agir? É que, né, essa atuação, né, e as meninas também podem me ajudar, é uma atuação muito técnica lá na hora. Né? Então você tem que ter um padrão técnico de você atuar lá nos 15 minutos da sustentação oral que o advogado tem para fazer. Né? E quando isso não é bem, assim, bem estudado, bem elaborado no momento da faculdade, isso reflete na tua vida profissional depois. Né? Comete gafes que não deveria cometer. Acaba virando uma atuação no improviso, não uma atuação preparada como deveria ser. Exatamente. Que é onde faz perder a causa, então, no Exatamente. caso. Daquilo poderia, ali depende muita coisa. Poderia prejudicar o cliente que ele sabe. Exatamente, exatamente. E no teu caso, Ana, qual que você gosta mais? Eu gosto muito da área trabalhista, né? O meu TCC está sendo, inclusive, nessa área, e nós somos, inclusive, com a professora Suzy, que é da área do trabalho também. Eu gostei mais, realmente, de visitar o Tribunal Superior do Trabalho. Porque é uma área que me fascina, né? Eu acho que é um direito completamente diferente. Ele é mais dinâmico, ele é mais rápido, ele é mais. Eu gosto muito, né? Então, para mim foi uma experiência muito, muito interessante mesmo. Eu gostei bastante de assistir. Então eu acho que tu vai atuar nessa área, provavelmente, quando se formar, né? Se tudo der certo. Enfim, né? A gente não sabe. O direito mostrou, assim, uma paixãozinha especial, eu gosto, pela maneira como ela falou, né? Realmente é uma área que me fascina. E aí, para ver como as coisas são interessantes, né? Lá no TST, quando a gente estávamos lá participando da sessão, né? Também é bom referendar que, além de mim, foram mais 2 professores acompanhando a viagem. Sim, eu ia perguntar isso agora. Então, os professores foram... A professora Suzy Reis e o professor Diogo Frantz, né, também foram junto. E lá na sessão do TST, um ministro que pediu para fazer a saudação, porque eles anunciam as universidades que estão lá participando, né? O ministro que pediu para fazer a saudação, o ministro Hugo Scheuermann, que é gaúcho, e foi aluno da pós-graduação aqui da Unisc. Olha, que interessante. Então, é interessante isso, né? Que a gente acaba, né, vendo que também alunos da Unisc estão galgando importantes cargos em tribunais superiores, né? O caso do ministro Hugo Scheuermann. E essas visitas são práticas normais, assim, de tudo que é lugar do Brasil? Sim, tem muitas universidades. Universidades, é bastante concorrido isso. A gente tem que... Essa viagem ela é planejada aí, com bastante meses de antecedência. Ela ocorreu aí início de setembro, e nós já estávamos com ela já planejada, já organizada em março, né? Então, porque com bastante antecedência, até por uma questão de valores, passagem de avião, hotel, enfim, mas também pelas vagas nos tribunais. Os tribunais superiores são muito disputados, então a gente tem que reservar com muito tempo antes, senão não consegue vaga. Então, no caso, por exemplo, os formandos do próximo ano, em março, por aí, já começa a ser organizada essa viagem para setembro do ano que vem. Isso, em março a gente já faz a divulgação, né? Já com preços definidos para os alunos poderem já estar comprando o pacote, né? E aí depois a gente faz os agendamentos logo para garantir os lugares. Né? E é importante salientar que não só formandos, né? Tinham alunos ali do primeiro e segundo semestre também, né? Então, quem tiver interesse no decorrer do curso que pode fazer, entende, a viagem. A gente tem aberto também para os egressos do curso, né? Dessa vez tivemos um egresso, às vezes teve mais, mas a gente abre para os egressos. Aqueles que já são formados pela universidade, né, e querem participar da viagem, a gente também abre para isso. Porque é uma experiência. Experiência muito Brasília é uma experiência que todos deveriam ir. É verdade. Né, para ver como é que funciona lá, né? Eu particularmente deixei mais para o final do curso também, porque a gente tem um entendimento maior. Melhor, eu né? acho também. Acredito eu que o aproveitamento seja um pouco melhor, porque tu já tem um entendimento maior do todo, né? Consegue identificar determinadas situações em determinados casos. Então, foi uma opção. Mas nós tivemos colegas de segundo semestre na mesma viagem, foi muito tranquilo. A gente prioriza os alunos do final do curso. Né? Só que também, para uma realidade dos próprios alunos, às vezes o final do curso também é bastante puxado, né? Sacrificado, porque tem trabalho de conclusão de curso, tem a prova da OAB que pode ser feita já com um ano antes de antecedência, tem os gastos com a formatura, então às vezes, para quem está na categoria de formando, já quase formando, é um pouco oneroso para ir na viagem. Então a gente tem aberto também do meio do curso, ali no início também, né? Mas claro, o melhor é sempre quando já está no estágio mais avançado, como as meninas disseram, para poder compreender melhor lá, né, a atuação dos tribunais, enfim.
E quanto a essa homenagem, houve uma homenagem também, né, para a Unisc, na verdade aos 50 anos, né, da faculdade, do curso de Direito, isso, né, aqui em Santa Cruz do Sul, que na verdade não propriamente somente a Unisc, porque já os 50 anos de Direito, a Unisc tem 25 anos, já existia 25 anos antes. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Essa homenagem veio, né, como você disse, pelos 50 anos da existência do curso. O curso de Direito da Unisc ele iniciou em 68, aqui em Santa Cruz, com uma extensão da UFSM, e depois se incorporou a FISC, né? Antes era FACOSUL, depois virou FISC, né? E em 93 a FISC se tornou uma universidade que virou Unisc, né? Então, mas o curso já existe dessa trajetória de 50 anos, né? Então o curso, né, de Direito é um curso consolidado aqui na região, já formou mais de 5.000 estudantes. Vamos formar até o final do ano 5.200, em torno de 5.200 estudantes. E dentro desses estudantes formados, nós temos, né, várias autoridades aqui da região, inclusive de representação nacional, né, como o ministro lá do TST que acabou estudando aqui também, né. Isso motivou, né, esse reconhecimento por essa etapa, essa trajetória de 50 anos. Né. Então, no início do ano tivemos um reconhecimento pela Câmara de Vereadores aqui de Santa Cruz, reconhecimento local, né. Depois tivemos, um pouquinho antes da viagem para Brasília, um reconhecimento pela Assembleia Legislativa, uma proposição do deputado Adolfo Brito, de homenagem também pelos 50 anos. E lá em Brasília, né, felizmente, combinou com a nossa estada lá uma homenagem proposta pelo deputado Heitor Chu pelos 50 anos também do curso. Né. Então, esse ano é um ano de festa para o curso, né, e a gente fica muito feliz por esse reconhecimento externo. Né. E agora, em novembro, teremos mais um reconhecimento, vamos receber a Comenda Rotária aqui, que para nós também é um motivo de felicidade, porque a comunidade entendendo e sabendo a importância do curso de Direito. Né. Eu sempre digo assim, para ter uma noção de qual a dimensão do curso de Direito, é analisar, são mais de 5.000 formados, e nós temos uma atuação muito forte para a comunidade, que é o Gabinete de Assistência Judiciária, o GAJ, né, que atende a comunidade que mais precisa. Né. Então, e a comunidade de toda a comarca, aqui são municípios vizinhos que são atendidos. Né. Só para dar mais um exemplo, o GAJ atua também em Rio Pardo. Nós temos um escritório do Gabinete de Assistência Judiciária em Rio Pardo. Né? E lá em Rio Pardo nós temos o principal atendimento à população carente. Né? Então dá uma dimensão muito grande do curso, e por isso esse reconhecimento que a gente recebeu lá, a gente fica muito feliz por a comunidade estar reconhecendo a importância desse curso. Nossa, e receber uma homenagem dessa em Brasília, né? Sim, para nós foi muito vocês legal. Como porque formandos, foi, né? Exato, muito especial. Um momento importante da universidade, a gente estava participando, quer dizer, essa viagem ainda foi mais especial ainda em função disso, né? Porque nós sabíamos que iríamos, desde o início a gente sabia dessa homenagem, foi muito legal ver o reconhecimento da universidade que a gente, né, que a gente faz parte também dessa comunidade, entende? Claro. Então, foi muito lisonjeado. Como é que se fala? Fugiu agora? Lisonjeado. Lisonjeado. Lisonjeador seria a palavra. Não sei se existe. Vocês se sentiram lisonjeados. Exatamente. Agora sim foi a palavra. E talvez, né, um momento histórico muito importante. Né? A gente estava lá no plenário da Câmara dos Deputados, né, num ano que a Constituição completa 30 anos. Então a gente estava recebendo homenagem, eu estava me lembrando disso, né? De que lá onde a gente estava recebendo homenagem foi promulgada a nossa Constituição de 88. Né? E nós estávamos no mesmo local 30 anos depois. Né? Então, nossa, é um aspecto histórico muito importante. Série de fatores importantes. Exatamente. Todos acumulados no mesmo momento. Foi muito bacana. Muito bacana, exatamente. E o Cássio estava lá não só como professor, mas também como coordenador do curso. Como subcoordenador do curso. Né? Estava também presente a professora Elia Rames, que é a coordenadora do curso, e a professora Caroline Bittencourt, que é a chefe de departamento, e também o professor Vilmar Tomé, representando a reitoria da universidade. Né? Estavam juntos lá para receber o prêmio. Né? Nossa, parabéns a todos. E para nós, como alunos, também traz uma satisfação especial, né? O reconhecimento, particularmente do curso de Direito, né? A gente realmente percebe na qualidade das aulas, na qualidade dos professores que a gente tem. Então, tu enxerga no todo esse reconhecimento. Foi muito bacana, sem dúvida. Foi e estavam representando importante. Todos os formandos até então, né? De certa forma, todos os alunos. Todos os alunos, né? Exatamente. Agora, tu falou em 5.000 alunos, agora fala 5.000 alunos. 5.000 alunos nesses 50 anos. Parece pouco isso. Parece pouco, mas não são tão poucos assim. Porque tu fala 5.000 alunos, mas 5.000 alunos em 50 anos, pensando assim, pouco, né?
Mas é muita gente, É bastante né? gente. É bastante. Para uma universidade do interior do estado, né? É Sim. bastante gente, né? Muita gente. E além desses lugares como o Supremo Tribunal Federal, o Palácio do Itamaraty, né? Onde mais vocês estiveram presentes? Aproveitaram essa viagem de 5 dias? Essa viagem tem um aspecto cultural bem importante também, porque a Brasília é excepcional, é uma cidade linda, né? Toda projetada, tudo foi pensado, Plana, né? planejado. De uma maneira, né? Tu tá num lugar para vislumbrar outro, enfim. Então foi muito interessante essa questão da arquitetura, todos os lugares que nós fomos, a Casa da Moeda, fomos ao Banco Central, na realidade, né? Isso. Fomos ao Memorial de JK também, que foi muito interessante. Conta toda a história Conta do toda a Juscelino, história, né? exatamente, muito legal. Museus, a catedral é lindíssima também. Lindo, é verdade. São vários aspectos. É uma viagem que poderia perfeitamente o estudante de arquitetura, por exemplo, Sim, fazer. exatamente. Então, Porque a gente é um tem lugar legal para uma viagem muito pra ser legal. feita. Sim, sim, é. porque tem toda uma arquitetura própria lá do Oscar Niemeyer, né? Os jardins do Buller Marx, né? Não os vitrais, mas os azulejos, enfim, do Atos Bulcão. Bulcão, enfim, exatamente, tem todo um é. aspecto de cultura, né? Muito interessante. A gente também foi visitar o Ministério, Palácio Itamaraty, que é o Ministério das Relações Sim. Exteriores, né? Que é realmente um palácio lindíssimo, Lindo. né? Em termos, né, tem muita obra de arte, ele tem um vão livre lá que é enorme, que não tem um pilar, enfim, que você fica pensando como é que o Oscar Niemeyer conseguiu projetar aquilo e como é que o seu calculista conseguiu lá fazer com que aquilo pudesse existir sem ter nenhum pilar, enfim, né? Então é muito interessante, né? Sob esse ponto de vista cultural, Brasília também é muito interessante. Né? E assim, pensando, qual que vocês mais gostaram? Eu não sei, acho que o Itamaraty me chamou muita atenção. E como as visitas elas são todas super bem orientadas, a gente acaba tendo um apanhado geral Exato. de cada um daqueles prédios, como foi formado, como foi construído, de quem é a parte da decoração. Então, sensacional. E a gente verifica assim, né, que todo um cuidado com os detalhes. Sim. Por exemplo, a gente vai na Catedral de Brasília, ela, pelo formato que ela tem arredondado, né, se alguém fala uma coisa numa ponta, ele é possível ser escutado na outra. Ou seja, a acústica dela foi toda pensada. Então, assim, não foi uma obra aleatória, né? Quando o Niemeyer pensou, ele tem toda uma justificativa e todo um aparato. Tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. E as obras têm muitos jardins internos. Então, em cada parte, em determinado local, tu encontra um jardim. Cheio de verde, cheio de flores. É muito lindo. Porque é a questão do clima de Brasília. Sim. O clima lá é muito Pra seco. contrapor. Né? Geralmente a gente vai no mês de setembro, que é um mês bastante seco. Né? Então, já teve vezes que a gente foi lá que estavam 100 dias sem chover. Né? Então, os jardins é uma forma natural de arrefecer o clima. Né? Lembrando que na época não tinha os ar-condicionados que tem hoje. Né? Então, era essa forma de arrefecer os prédios. Era ter jardins internos, enfim, toda essa relação com a natureza. E a Casa da Moeda? Como foi? Foi bem interessante também, toda a história da moeda, desde o ouro, inclusive, da parte da Serra Pelada. E
foi muito interessante, muito essa questão das moedas do mundo inteiro também, isso que eu ia falar, não só as nacionais, mas as moedas do mundo inteiro, elas são todas expostas. Exatamente. No final tu ganha uma moedinha de lembrança, é muito legal, tudo, eles estão muito preparados para receber as pessoas realmente, e escolas lá, não era só a gente, tinha outras pessoas também visitando, enfim, foi muito, muito legal mesmo. É isso, uma coisa que chamou a atenção tanto lá na Casa da Moeda quanto no STJ. Tinha uma turma de alunos do ensino médio, estavam ali da região de Brasília e estavam visitando o STJ. Então esse é um programa também para, já desde os adolescentes, tomarem ciência de como é que funciona a justiça, como é que funciona o tribunal, né, que muitas vezes as pessoas normais têm uma certa ojeriza, um tribunal, uma coisa séria só para quem faz parte do direito, né? E o tribunal é um local importante, onde a vida das pessoas é decidida, né? Exatamente. Então tem que estar próximo das pessoas. A todos, começa a tomar consciência já desde cedo. Devia ser, pena que pela longe. proximidade, né? A gente aqui infelizmente não tem como. Mas eles têm esse acesso, é muito interessante mesmo, desde cedo ter esse acesso à justiça. Bárbaro isso, muito bom. Muito legal mesmo. Muito obrigada, gente, por falar sobre isso. Parabéns a vocês. E que tenha cada vez mais sucesso e muitas viagens. E sempre que tiver novidade, conte pra gente. Tá bom. Né? Obrigado por terem vindo até aqui, contado tudo isso pra gente. Parabéns mesmo. E obrigado a Gazima também por estar nos recebendo aqui novamente. Mais uma vez, né? Cedendo esse cenário aqui para Expressão Livre. Até a próxima semana.